Ok, pessoal, então é isso, né? Estamos aí dando continuidade aqui ao nosso material da unidade 3, tá? Então, para facilitar aí o nosso andamento e até para ajudá-los, né, de uma forma mais direta, eu estou deixando, né, alguns vídeos, uns vídeos mais recentes, tá? Em que eu faço essa exposição, tá? Do conteúdo aí relacionado ao fechamento do exercício social. Já tem um material bem razoável gravado para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem, mas eu estou gravando mais essa aula aqui, tá bom? Para que vocês possam utilizar aí como até em substituição ao nosso encontro síncrono, né? E para facilitar a vida daqueles que eventualmente não possam participar dos nossos encontros, tá? A turma aí de administração, né? De contabilidade básica do curso de administração. Nós estávamos falando na nossa última oportunidade aí de encontro, né, dos ajustes que são feitos aí no momento da apuração do resultado do exercício, lembrando sempre dessa importância, né, do resultado do exercício do confronto das receitas e despesas ali entre a apuração do faturamento da organização, né, com ênfase especificamente na remuneração do capital, na geração de lucro, né? Então, o resultado ele vem representar, na verdade, isso, o lucro ou o prejuízo oferido pela organização ao final de cada exercício social. A gente já sabe dessa questão do que é exercício social, né? Identificamos bem isso, tá? Então, ao final de cada exercício social, a gente precisa realizar aí o processo de encerramento contábil. E esse processo, né, nós sabemos que envolve, além dos ajustes, a movimentação de certas contas da entidade, que são as contas de resultado. Lá, em outras oportunidades, nós tivemos condições de identificar quais são as contas patrimoniais, né? Então, quais são as contas patrimoniais do ativo, quais são as contas patrimoniais do passivo, são aquelas que representam essencialmente bens, direitos e obrigações, e as contas de resultado, que são as contas de receitas e despesas, né? Então, o confronto dessa receita e despesa vai resultar naquilo que é a expectativa da organização, tá? A expectativa da entidade, que essencialmente visa ser lucro, né? Que nós chamamos aí de remuneração do capital, né? O lucro é como se fosse o juro do capital, tá? E, apurado isso, nós vamos, a partir das contas de apuração do resultado do exercício, a famosa ARE, né? Nós vamos fazer o transporte desse resultado para o nosso patrimônio líquido para conseguirmos equacionar o balanço, né? De uma maneira que ele se apresente ali ativo e passivo de formas iguais, né? Então, o resultado do exercício, o que ele faz é isso, é ajustar o patrimônio líquido, né, uma vez que o meu ativo é formado por bens e direitos, e o meu passivo por obrigações e patrimônio líquido, então, o ajuste do patrimônio líquido acaba por consolidar o balanço patrimonial, né? Então, nós sabemos que as contas que serão encerradas, ou seja, as contas que serão zeradas ao final de cada exercício, também já identificamos esse exercício. Normalmente, o exercício, quando nos referimos ao exercício, falamos do exercício social, ou seja, um período de ano, né? O período anual ali. Mas, sistematicamente, até pela evolução aí da contabilidade, a dinâmica da automação comercial, podemos estar fazendo esse encerramento e tomar como exercício, pode ser mensal, semestral, quinzenal, né, e até mesmo diário, tá? O importante é que ao final desse processo de encerramento do exercício, estaríamos encerrando ou zerando essas
contas temporárias, né? As contas de despesas e receitas, elas são tratadas como temporárias porque elas são para aquele exercício. Então, se a gente aplicar, né, o conceito que aprendemos aí do princípio da competência, né? Então, dentro daquela competência, nós vamos apropriar das receitas e despesas para aquela competência, e aí nós vamos encerrar essas receitas e despesas dentro dessa competência, né, dentro desse exercício, e é por isso que elas são temporárias. Por mais que sejam contínuas, né, por mais que sejam despesas que ocorram todo mês, mas todo mês ela tem um valor para aquela competência, né? As contas patrimoniais, elas são diferentes, porque elas não são encerradas, né? Elas recebem o resultado a crédito ou a débito, dependendo aí da situação da conta de resultado que estivermos encerrando, né? Essas sim são conhecidas como contas permanentes, né? E essas contas ficarão com o valor existente no último dia do exercício social. Então, você tem lá o saldo de caixa, você tem o saldo de contas a receber, você tem o saldo de investimentos, imóveis, né, imobilizado ali de um modo geral, o saldo das contas a pagar, como salários a pagar, fornecedores a pagar, né? Então, isso vai sempre, ainda que seja zerado, mas essa conta, mesmo que ela tenha um saldo zerado, ela permanece aí dentro do meu plano de contas e do meu movimento patrimonial, né? Então, assim, com o objetivo como, né, na verdade, o objetivo é zerar todas as contas de resultado, os valores existentes nas contas de resultado de despesas serão creditados e as receitas serão debitadas, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, mostrar como é que funciona aqui, ó. No material que eu preparei para vocês, está aí, ó, tem essa apresentação, né? Essa tela aqui, que eu mostro para vocês aqui, ó, como é que você faz, né, a apuração do resultado do exercício. Então, a conta de despesa, normalmente a natureza dela é devedora, portanto, ela vai estar sempre representada por um saldo devedor, né? Quando eu estiver fazendo a apuração do resultado do exercício, tá? Então, aquilo que for saldo devedor, aquela despesa, né, que estiver ali como saldo devedor, por exemplo, salário. Salário é uma despesa, né? Mas eu não paguei ela nesse mês. Então, eu gerei o quê? Uma obrigação. Então, para mim poder fazer essa apuração do resultado do exercício, eu tenho que, lembra que nós falamos que nós temos que zerar essa conta, né? Eu tenho que zerar essa conta, se eu tenho que encerrar essa conta, o que eu vou fazer? Eu vou creditar o valor correspondente aqui, então imagine que aqui o saldo devedor dessa despesa seja de R$1.000, né? Então, eu vou creditar R$1.000 aqui e debitar R$1.000 na apuração do resultado do exercício, ok? Se a minha conta é de receita, né? Ou seja, toda conta de receita tem natureza credora, né? Portanto, o saldo é credor. Então, imaginem, por exemplo, uma conta receita de vendas a prazo, tá? Então, essa receita de vendas a prazo, ela foi uma receita que ocorreu dentro daquela competência, né? Eu sei que o saldo dessa receita aqui, ele vai ser o quê? Credor. Então, uma receita de vendas a prazo de R$1.200, né? Eu tenho aqui como saldo credor uma receita de venda a prazo de R$1.200. Para mim poder encerrar essa conta, eu vou ter que debitar o valor correspondente de R$1.200 e transportar esse valor para a apuração do resultado do exercício a título de crédito do saldo devedor. Desculpa, do saldo credor. Quer dizer, a apuração do resultado do exercício nada mais é do que o confronto do débito com o crédito, né? Então, nesse exemplo que eu estou falando para vocês aqui, se eu tenho, tá, um débito de R$1.000 e um crédito de R$1.200, o meu resultado do exercício vai ser o quê? Vai ser credor de R$200, né? Então, eu posso anunciar
que o resultado desse exercício foi um lucro, né, de R$ 200. E aí eu vou transportar esse lucro lá para o meu patrimônio líquido, ajustando assim o meu balanço patrimonial, tá? Aqui eu trago para vocês uma simplificação, né, um resumo aí do que são as principais contas utilizadas na apuração do resultado do exercício. Porque, na verdade, quando a gente fala apuração do resultado do exercício, nós estamos nos referindo àquilo que nós chamamos de demonstração do resultado do exercício, né? Eu tenho que começar a me habituar com a análise, com a interpretação e com a, 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 a análise, interpretação e verificação da demonstração do resultado do exercício. É uma das demonstrações contábeis mais utilizadas, né? E é nessa demonstração que nós vamos fazer a apuração efetiva, né? Efetivamente, digamos, do resultado do lucro operacional, tá? Então, quando eu falo para vocês de demonstração do resultado do exercício, eu estou dizendo que na demonstração do resultado do exercício, a gente apura o resultado, ou seja, o lucro ou prejuízo, né? E esse vai ser transferido para a conta lucros ou prejuízos acumulados no patrimônio líquido do balanço patrimonial, como eu disse, fazendo aí o nosso ajuste ao final aí de cada exercício, né? É comum a gente substituir o termo lucro pelo termo resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. Porque a maioria das empresas, elas obtêm um lucro e uma minoria obtém prejuízo. Além do que, tem aquelas instituições que a gente costuma tratar o lucro ou prejuízo como superávit ou déficit, né? Mas nós sabemos que nenhuma empresa sobrevive muito tempo com prejuízo, né? Enquanto o lucro é uma característica que permanece, a gente está sempre em busca disso, tá? Então, a gente vai também assumir aí essa substituição dos termos para entendermos que é possível haver prejuízo, e quando isso ocorrer, o termo passa a ser prejuízo, tá? Todos os fatos administrativos que ocorrem, eles são registrados pela contabilidade, né? Nós já sabemos disso. As contas, elas serão classificadas ou no balanço patrimonial, aí quando a gente trata de contas patrimoniais, como estoques, duplicatas a receber, fornecedores, né? Ou na demonstração do resultado do exercício, se for uma conta de resultado, como receita ou despesa, né? Se uma conta não estiver no balanço patrimonial, ela certamente estará na DRE. E vice-versa. Se ela não estiver na DRE, estará no balanço patrimonial, tá? É importante a gente fazer uma reflexão e observar que para as micro e pequenas empresas existe uma DRE resumida, que mostra basicamente ali o total das despesas deduzidas do total da receita, sem muitos dados, assim, pormenorizados, né? Embora ela não seja muito útil na tomada de decisão, porque não oferece esses detalhes pormenorizados, ou, por exemplo, a classificação das contas, né? Então, é importante nesse estudo, né, nessa nossa compreensão da demonstração do resultado do exercício, a gente buscar entender a demonstração do resultado do exercício completa, né, aquela que é exigida pela lei das sociedades anônimas, né, pela lei societária, por assim dizer, né, que demonstra grupos de despesas, né, vários tipos de lucro, a questão dos impostos, da incidência dos impostos ali no faturamento, né? Então, como o nosso interesse é o lucro, veremos como apurar cada um dos lucros apresentados na DRE, né? Lucro bruto, lucro operacional, lucro antes e lucro depois do imposto de renda e o lucro líquido, por assim dizer, tá? Então, é nesse aspecto aí que a gente tentou fazer uma síntese daquilo que está
disponível para vocês na obra de José Carlos Marion, né? Contabilidade Básica. Então, esse livro tem na biblioteca da instituição, tá bom? Vocês fiquem à vontade para consultar quando tiverem oportunidade. Acredito, inclusive, que tem ele na versão digital, tá? E aí aqui a gente faz isso. A estrutura padrão da DRE, gente, essa DRE completa que nós estamos falando, é essa que nós apresentamos aqui, tá vendo? Costumo dizer que existem dois modelos de DRE, que é o modelo de DRE horizontal, né, que você faz ali o confronto entre receita e despesa. Esse mais simplificado aí, voltado para as micro e pequenas empresas, e a demonstração de resultado vertical, que é esse modelo que nós estamos trabalhando aqui, né? Quando eu falo vertical, né, eu estou me referindo a essa possibilidade aqui, ó, de fazer uma análise decrescente, né, ou fazer uma análise crescente, tá? Então, vai ser sempre isso. Toda vez que a gente for elaborar uma demonstração do resultado do exercício, nós vamos partir da receita bruta de vendas. Da receita bruta de vendas, a gente faz as deduções e apura a receita operacional líquida, né? Então, receita bruta de vendas menos deduções é igual a receita operacional líquida, tá vendo? Receita operacional líquida menos o custo da mercadoria vendida, ou custo do produto vendido, ou custo do serviço prestado, né? Vai ser igual a quê? Ao meu lucro bruto. Então, tá vendo essa sinalização aqui, ó? Fiquem atentos a essa sinalização aqui. Minha receita aqui é que não está expresso, mas ela seria sinalizada pela o sinal de mais, né? Por quê? Porque é positivo, tá? Então, eu tenho como positivo receita bruta de vendas, e da receita bruta de vendas eu vou fazendo as deduções até alcançar aí o meu lucro bruto. De que maneira? Primeiro eu separo as deduções, né? O que são deduções? Impostos, taxas, contribuições, despesas com vendas, a própria devolução, né? Tudo isso nós vamos deduzir aqui para apurar a nossa receita operacional líquida. Apurada a receita operacional líquida, nós vamos subtrair dessa receita operacional líquida o custo das mercadorias vendidas. Uma vez feita essa subtração, vou apurar o lucro bruto, tá? Aqui eu tenho o lucro bruto desta operação. Até aqui, né, eu não falei nada em relação às minhas despesas fixas, meus custos e despesas fixos e administrativos, né? Então, nós vamos tratar disso aqui agora. Do lucro bruto, eu vou deduzir, né, vou diminuir as despesas operacionais. Quais são as despesas operacionais que eu posso ter? Despesas administrativas, despesas com vendas e as despesas financeiras, né? Então, isso tudo, ó, aqui a gente faz um exemplo. Despesas operacionais. O que são despesas operacionais? São gastos com atividades da empresa, mas não relativa à produção. Aquilo que nós encerramos na nossa aula passada, né? A diferença entre custo e despesa. Aquilo que está relacionado ao produto, né? Que está diretamente relacionado ao produto, eu vou classificar aqui como custo da mercadoria ou produto vendido ou serviço prestado, né? Já o que não tiver diretamente relacionado vai aparecer aqui, ó, na minha despesa operacional, tá? E aí ela pode vir na forma de administrativa, quando eu mexo ali com o aluguel do escritório, né? Salário do administrador, do gestor, do diretor, do gerente, tá certo? Feita essa dedução aí, nós vamos apurar o que nós convencionamos chamar de lucro operacional. Então, percebam que nós já encontramos dois tipos de lucro. O lucro bruto, né? Que é só quando eu faço a dedução daquelas questões vinculadas à venda, né? Que podem ser devoluções de produtos, abatimentos e impostos sobre vendas, tá? O custo da mercadoria, aí eu tenho o lucro bruto. E quando eu
pego esse lucro bruto e desconto as minhas despesas operacionais, então o meu resultado aí já passa a ser o que chamamos de lucro operacional, tá? Bom, não acabou ainda, né? Porque desse lucro operacional, nós vamos deduzir aquelas despesas que são consideradas não operacionais. Como assim, professor? Eu, particularmente, entendo que toda despesa necessária para a realização do objeto social ou né, do objetivo da organização, toda despesa, qualquer que seja ela é uma despesa operacional, tá? Existem muitas obras na literatura contábil recente e contemporânea aí que vão confirmar isso que eu estou dizendo para vocês, né? Vocês vão estar falando mais ou menos a mesma língua. Mas a maioria, uma grande maioria dos teóricos ainda insistem, né, em separar como despesas não operacionais, por exemplo, aquelas sem relação à atividade fim da organização, né? Então, prejuízos em vendas mobilizado, enfim, são coisas que não estão ali na rotina, né, da organização, tá? E aí isso aqui, inclusive, a gente chama de ajuste, porque eu posso tanto ter despesas não operacionais quanto receitas não operacionais, que são aquelas que não estão vinculadas à atividade fim da organização. Tá? Feito esse ajuste aqui, então nós temos o que convencionamos chamar de LAIR, ou lucro antes do imposto de renda. Tá? Por que é importante dizer isso? Para mim determinar aqui, qual que é a influência do imposto de renda e da contribuição social, né? Normalmente a literatura correta, você vai encontrar aí, é o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, né? Que são os dois impostos que incidem sobre esse resultado, tá? Então, nós vamos apurar esse lucro e, sobre esse lucro, nós vamos calcular aquilo que chamamos de provisão para o imposto de renda, né? Da ordem de 15%, que pode chegar até a 25%, na verdade é 15% mais 10% do excedente. Mas isso aí é uma matéria para a contabilidade tributária depois, né? Então, feita a provisão do imposto de renda e da contribuição social, eu tenho o que nós chamamos de lucro depois do imposto de renda, que é aquele lucro que você pode, né, que é permitido fazer a apropriação das reservas, por exemplo. Reserva de contingência, reserva estatutária, reserva legal, né? Reserva para fins até de distribuição de dividendos, enfim. Tá? Feito isso, nós temos, finalmente, o que chamamos de lucro líquido. Né? Já considerado aqui, inclusive, a participação dos empregados nos resultados, né? A famosa PLR. Né? Então, esse lucro líquido aqui ele pode ser redistribuído aos acionistas e investidores, tá? Como pode também simplesmente ser reaplicado na organização, ok? Então, um exemplo bacana que nós temos aqui, para poder... Aqui é a estrutura, né, teórica da demonstração do resultado do exercício. Agora, a estrutura prática da demonstração do resultado do exercício. Olha aí, que legal. Aí eu tenho a receita bruta de vendas de R$100 mil, né? Dessa receita bruta de vendas, eu deduzi 26.250 a título de impostos sobre vendas e outras deduções, né? R$500. Então, eu tive a receita operacional líquida no valor de 73.250. Dessa receita operacional líquida, eu deduzi o quê? O custo das mercadorias vendidas, de R$30 mil. E apurei um lucro bruto de 43.250. Desse lucro bruto de 43.250, eu vou descontar as minhas despesas operacionais, que são 20 mil de despesas administrativas, 10 mil de despesas com vendas e 2 mil de despesas financeiras. Portanto, né,
dos 43.250, eu vou descontar 32 mil, e aí vai me sobrar o que chamamos de lucro operacional, do valor de 11.250, tá? A esse lucro operacional, percebam que eu estou adicionando receitas não operacionais de R$ 750, mas eu poderia estar subtraindo, por exemplo, né, despesas não operacionais, tá? E adicionando essa receita não operacional, eu vou alcançar um LAIR, ou seja, um lucro antes do imposto de renda de R$ 12.000, né? Desses R$ 12.000, eu vou provisionar o imposto de renda, né? Estou provisionando aqui 2.000 para pagar o imposto de renda, tá? E aí eu vou ter, então, o lucro depois do imposto de renda no valor de 10.000, tá? Desses 10.000, eu desconto R$ 100, que é para fins de participação, tá vendo aqui? E tenho o lucro líquido final de 9.900. Então, do esforço, né, de faturar R$ 100.000 neste exercício, essa organização, tá? Ela teve um lucro líquido de R$ 9.900. Em linhas gerais, né, naquilo que nós chamamos aqui de análise vertical, quando eu falo de análise vertical aqui, ó, é pegar esse valor de 9.900 e dividir por esse valor, que é o valor maior, né, ou a receita bruta de vendas. Então, imagine que eu pedisse para vocês, qual que é a relação do lucro líquido com o faturamento? Divide 9.900 por 100 mil, e aí você vai achar 9,9%. Essa seria a taxa do lucro, né? O índice do lucro dessa operação realizada por essa organização aqui, tá? Então, nesse aspecto, eu proponho para vocês alguns exercícios de fixação, tá? Quero que vocês façam aí a reflexão quanto a essa demonstração do resultado e respondam para mim, por exemplo, qual o impacto do custo da mercadoria vendida no faturamento apresentado, né? Então, como é que vocês vão fazer isso, tá? Você vai pegar aqui o impacto, né, do custo. Quando eu falo do impacto do custo, qual que é o valor do custo da mercadoria? R$ 300.000. Qual que é o faturamento? R$ 100.000. Se você fizer uma regra de 3 inversa aqui, né? 100 é igual a 100% e 330 mil igual a X, nós teríamos 100 vezes X, 30 vezes 100. Ou simplesmente você vai pegar o menor e dividir pelo maior, né? Então eu poderia dizer aqui simplesmente que o custo da mercadoria vendida nessa operação equivale a 30%, né? Porque 30 mil dividido por 100 mil vai dar exatamente 0,30, que equivale a 30%, né? Uma outra análise que a gente poderia fazer aqui é qual que é o impacto do imposto de renda sobre o faturamento da organização, né? E qual que seria o impacto tributário total? Então, já sabendo aqui, ó, que o imposto de renda, qual que é a provisão do imposto de renda? 2.000. Em relação à receita bruta de vendas, dá o quê? Né? E quando eu falo do impacto tributário total, o que seria 2.000 mais 26.250 dividido por 100 mil, né? E aí você vai achar aquilo que a gente chama de impacto tributário total, né? Outra avaliação é qual é o percentual de resultado líquido em relação ao faturamento apresentado. Olha, quem prestou atenção na minha explicação aí vai matar essa charada rapidinho, né? Quem não prestou atenção, é só fazer a análise vertical aí, verificar qual que seria esse impacto, né, em relação ao faturamento apresentado. Outra avaliação que a gente pode fazer, outra análise. Qual é o percentual equivalente
da remuneração do capital em relação ao faturamento apresentado. Hã? Aí é claro que a gente tem que verificar o balanço patrimonial, né? Para ver qual que é o capital social dessa organização e fazer a mesma correlação aí de equivalência, né? Por fim, eu quero que vocês identifiquem para mim quais as despesas que mais comprometem o resultado apresentado, tá? Então, dessas despesas aqui, ó, administrativas, despesas com vendas e despesas financeiras, na avaliação de vocês, e não é questão de opinião, tá? É questão de dado técnico, porque está aí, ó. Qual que seria a despesa que mais afeta, né, o faturamento da organização, tá? Eu vou deixar isso lá no ambiente virtual de aprendizagem nosso, como uma atividade para vocês responderem para mim. Vamos fazer isso como um fórum, tá bom? E aí vocês respondem como atividade aí de participação, beleza? Bom, é isso, tá? Assim nós encerramos aí definitivamente, nossa, está muito tão escuro, definitivamente o nosso módulo de unidade 3, né, da unidade 3 aí, e percebam que já estou preparando vocês para aquilo que nós vamos estudar mais à frente, que é a análise das demonstrações contábeis, né? Uma vez conhecida a demonstração do resultado do exercício, uma vez conhecido o balanço patrimonial, essa estrutura dele aí, então e sabendo como apurar isso, então a gente consegue fazer análise dessa demonstração com mais segurança, tá bom? É isso, pessoal. Boa noite e não esqueçam de participar dessa atividade nossa aí, ok? Um abraço.